nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre, que assim seja. Agora deve ter gente querendo entrar. Sim, estou tentando localizar aqui. Tem mais alguém que entrou aí? Não, por enquanto não. Eu permiti aqui mais uma pessoa que tentou entrar aqui agora. Tá. Engraçado que não tem ninguém pedindo permissão. Só por curiosidade, Rosana, Oi. precisa de pedir permissão? A pessoa precisa pedir permissão, a gente tem que autorizar ou ela consegue entrar Isso, automaticamente? tem que ir autorizando. Conforme a pessoa vai clicando, tem que ir autorizando. Ó, nesse exato momento, tem só nós três aqui, que eu estou vendo. Eu não vi ainda ninguém pedindo para autorização para acessar. Tá. Então, a gente vai dar continuidade. Aí você começa. Pode continuar. Tá. Primeiramente, é uma honra para mim estar participando, né, nesse estudo, nesse grupo de estudo tão importante para o desenvolvimento, né, da nossa evolução, de todos que estão participando, talvez agora ao vivo, e outros que vão assistir a gravação. É muito importante deixar claro que eu sou recém-chegado agora na comunidade e na fraternidade também. O objetivo aqui é realmente aprender, né? Estou aqui para desenvolver também o conhecimento. O objetivo nosso é evoluir juntos, né? A gente está aqui como nosso grande mestre Jesus, né? Para que a gente ande juntos, caminhe juntos, evolua juntos, né? Então, o meu objetivo é também somar forças, aprender, desenvolver e ter essa evolução, né, tão necessária para nossas almas, né? E eu, particularmente, fiquei muito feliz porque fui escolhido para participar desse grupo de estudo e ainda tive a oportunidade de cair com um tema tão importante, que é o compromisso afetivo, né? Eu espero que todos estejam vendo em uma tela que eu vou compartilhar com vocês. Está todo mundo vendo a tela? Sim, compromisso afetivo, está aqui, número 6. E dentro do livro, exatamente psicografado por Chico Xavier, e todo conduzido, né, por Emmanuel, em 1970. Eu tive uma curiosidade ao ler o livro. Todo esse texto, esse capítulo em específico, ele foi escrito em 5 de junho de 1970, né? Hoje é dia 19 de junho. Então, pode parecer curioso, mas nada é por acaso, né? E exatamente no mesmo mês onde foi escrito esse capítulo, Chico Xavier também teve esse dom maravilhoso de colocar essa arte tão importante para o nosso conhecimento e deixa bem claro a nossa conduta que a gente deve ter perante as pessoas, os nossos semelhantes e a nós mesmos, né, que é o mais importante. Eu vou conduzir a leitura e, se alguém quiser interromper, por favor, fique à vontade. E, se porventura acontecer, mais uma pessoa aqui, a Marilene está chegando. Isso. Deixa eu liberar aqui. Marilene chegou? Chegou. Ei, Marilene. Microfone dela. Bom dia. Bom dia. Fiquei meio perdida aqui, porque eu estava no outro grupo. Bom Então, dia, vamos lá. todo mundo. Vamos lá. Nós vamos começar. Nós vamos desligar os microfones, tá? Tá ok. Obrigado. Para não dar microfone. Compromisso afetivo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, se mostra impotente diante dos sofismas da paixão.
fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? Essa parte me chamou muita atenção, que ele é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E justamente aonde inicia esse compromisso afetivo, que justamente os espíritos amigos nos orientam a ter esse compromisso. E o quanto isso esbarra nas nossas paixões. Vou dar mais uma sequência, a gente vai fazendo umas pequenas introduções. O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação à vossa. Ou seja, a nossa felicidade, a nossa vida tem que respeitar os limites do outro. É muito importante que a gente tenha essa consciência de que, para sermos felizes, a gente precisa respeitar também a felicidade do outro. Não podemos desenvolver felicidade e alegrias com tristezas alheias, com decepções alheias, uma vez que a nossa felicidade precisa também ser compartilhada com o próximo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, deixa bem claro a importância de nos preocuparmos o quanto a gente está invadindo o afeto e a vida do outro, e o quanto isso também é importante, que a gente tenha limites e cuidados com essa invasão, para que possamos conduzir a felicidade nossa e a do próximo em comunhão. A guerra, efetivamente, flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Quem estude os conflitos do sexo, na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos na vida planetária. Muito importante evidenciar essa parte do texto, o quanto Emmanuel quis deixar para a gente que isso, infelizmente, nos anos 70, já era comum, essa utilização da vida do outro sem nenhum compromisso, sem nenhum limite, o quanto isso já estava praticamente dominando a Terra. E o que deixou ainda mais a gente hoje, né, depois de tanto tempo, que isso, cada ano que passa, é perceptível que isso aumenta. E, infelizmente, os compromissos afetivos vão cada vez menos sendo respeitados. E isso cria sobre a Terra, infelizmente, igual ele fez uma comparação aqui, com um extermínio de almas sobre a Terra, como se tivéssemos, né, tendo um mundo de vítimas. O quanto isso hoje passou a ser comum perante as pessoas, né, principalmente com relação a relações sem compromisso, sem nenhum tipo de respeito. Então, está criando sobre a Terra um mundo de vítimas, o que deixa todos, né, infelizmente, uns sendo atacados e outros sendo vítimas. E nessa forma de conduta que as pessoas conduzem hoje sobre a Terra, já tinham, nos anos 70, despertado no mundo espiritual um alerta de que estaríamos vivendo tempos difíceis nesse planeta, por causa justamente da falta de compromisso. Mas se nós voltarmos, sim, vamos na época de Nero, na época anterior a isso, também havia
Então, a nossa percepção hoje são nossas lembranças também de vidas muito antigas, muito passadas. Justo. Só que agora está vindo à tona. Então, é onde nós, como evangelizadores, nós temos que dar esse exemplo e começarmos a mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, que existe uma forma diferente de se amar. Porque aqui o amor não é só o amor carnal, é o amor para com as outras pessoas, com os outros povos, que é aquilo que nós estamos tendo hoje que aprender de novo. É quando nós pensamos que existem guerras desnecessárias, é a falta do amor. Quando nós estamos vendo em outros países as pessoas passando por muitas necessidades, a gente sabe que são karmas, que não chama mais karma, né? São resgates que estão sendo feitos, mas a nossa obrigação é diminuir esse sofrimento. É através do nosso amor ao próximo, à família, aos amigos. Perfeito. Belíssima, belíssima colocação, Rosana. E concordo plenamente, devido a essa circunstância de que a falta de limite, de respeito, infelizmente, trouxe para a gente uma sociedade bastante perturbada, bastante, vamos dizer, psicologicamente abalada, né? Temos uma geração de jovens que não tem esses princípios. Estamos vivendo agora uma geração do tudo pode, tudo é possível, né? O respeito pelo próximo, cada dia que passa, diminui, e nem pelo próprio corpo, pelo próprio afeto com o próprio corpo também, a gente percebe cada vez mais essa forma de conduta da sociedade. Infelizmente, como o próprio Emmanuel colocou, deixa claro o quanto isso está custando caro para nós mesmos, né? A Terra poderia estar bem mais evoluída se tivéssemos tido essa consciência e tivéssemos exatamente a ciência de que o nosso corpo, as nossas condutas, não pode atrapalhar a evolução do outro. E temos que ter compromisso. Por isso que o capítulo deixa bem claro, compromisso afetivo. Nossas relações, ao entrar na vida do outro, temos que ter ciência de que não é para usufruir da vida do outro. Na verdade, a gente tem que entrar na vida do outro para ajudar, para somar com a vida dele, e vice-versa. O outro poder entrar em nossa vida para também iniciar uma tarefa de ajuda, de compartilhamento e de somar energias e forças. Tem mais alguém que gostaria de fazer mais algum comentário? Posso dar a sequência? As leis do universo esperar-nos-ão pelo milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam a menos os outros qual nos amamos, para que não sejamos mutilados psíquicos. Urge não mutilar o próximo. Exatamente o que Emmanuel tanto quis deixar claro. Estamos mutilando o outro de forma psíquica, emocionalmente, abalando de forma psicologicamente. As pessoas estão cada vez mais distante de Deus, infelizmente, e mais ainda mutilados de forma psíquica. Isso transforma as pessoas realmente em pessoas assim abaladas. O quanto isso está custando, né, a saúde mental. Quantas relações que, infelizmente, terminam com suicídios, com abalos psicológicos, que a pessoa, às vezes, não consegue mais conduzir a própria vida, né, de uma maneira saudável, principalmente gravidez também de maneira exacerbada, sem controle, sem nenhum tipo de respeito pela vida. Então, isso está trazendo não só
para as pessoas que se relacionam, abalos, quanto outras vidas que, por intermédio dessas relações, também sofrem esses abalos. Crianças que não foram desejadas, almas que estão, felizmente, sendo introduzidas na Terra sem o afeto, né, dos compromissos dos seus pais, que isso também gera, infelizmente, sequelas, e aí está se criando, infelizmente, uma legião de pessoas abaladas, sequeladas, por essa falta de compromisso afetivo. Dando sequência ao texto, em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo e estirados na volúpia do prazer estéril. Espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos, com o vínculo nós destacamos em movimentação empoderada. Emmanuel bate numa tecla muito complicada, da qual a gente percebe que, infelizmente, a gente permite, né, e permitimos que aconteça. As relações acontecem de promessas brilhantes, vínculos que nós mesmos permitimos que aconteçam. Quantas relações que iniciaram por promessas, por vínculos muito fortes, interesses também muito fortes, e depois, infelizmente, esses prazeres estéreos acabam trazendo transtornos, abalam sentimentos alheios, infelizmente, transforma aquele momento inicial como muito positivo em um ambiente até de angústia e até de criminalidade. Não precisamos nem de fazer muitos movimentos para a gente ver a quantidade de crimes acontecendo pela palavra, infelizmente, sendo mal usada, mas por amor. Quantos casais que se terminam, que rompem, que não terminam de maneira saudável, que geram transtornos e acabam até gerando processos, infelizmente, de crimes, e quando não deixa sequelas, às vezes, para a vida toda. Emmanuel, já nos anos 70, já chamava a nossa atenção para essa questão. Dando sequência. Pode falar, Marilene. Desculpa. Também a gente tem que lembrar, né, que aqui no parágrafo anterior, que ele fala, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Então, aí, nós precisamos também nos conscientizarmos da lei de causa e efeito, porque ninguém não fica em vão, não fica alheio à lei de causa e efeito, aquele também que promove essa situação no outro, consciente ou inconscientemente, porque a lei vem também nos chamar à consciência, porque se nós estamos omissos dessas nossas necessidades de atitudes nobres para com o próximo, com certeza nós estaremos, assim, nos colocando numa situação consequente dessa atitude para com o outro. Sem dúvida. Concordo, Marilene, muito obrigado. E peço desculpa não ter visto a sua mão levantada, porque eu estava com a tela toda aqui no computador. Mas pode fazer as interrupções, e muito bem colocado. E realmente o texto vai bater nessa tecla do impacto que isso deixa bem claro, que uma vez que a gente deixa sequelas e deixa abalos na vida do outro, estaremos assumindo justamente a lei da causa e efeitos. Vamos, infelizmente, somar para a nossa vida dívidas que deverão ser quitadas cedo ou mais tarde. Obrigado, Marilene. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Vamos lá. Toda vez que determinada pessoa convide a outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças,
pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Aí a gente bate numa tecla até muito polêmica, né? As trocas energéticas que Emmanuel quis dizer, que um casal, quando ele começa um convívio e tem a comunhão sexual, a energia trocada por um casal passa a ser tão forte, tão importante, que caso do casal assuma o desejo de romper, pode sim gerar uma lesão no outro e pode até trazer desequilíbrio emotivo. Então, a troca energética durante uma comunhão sexual é tão forte e nós, né, deveríamos ter tanto respeito pelo ato sexual que deixa bem claro que, ao fazê-lo, nós não estamos sós naquele momento. Temos realmente mais energia espiritual sendo conduzida por aquele ato. E essa troca energética é de uma responsabilidade muito grande para com você mesmo e para com o outro, né? Então, realmente, hoje ainda se perdeu o respeito por essa questão da comunhão sexual e ainda as pessoas não têm a ideia do quanto essa troca energética é, ao mesmo tempo, importante para a evolução de ambos, para forças, para justamente recarregar as respectivas baterias que nossa alma precisa, assim como também pode lesar, se caso, infelizmente, não houver sustentação do casal naquele momento. Então, muito importante, algo muito importante para ser questionado. Rosana, pode falar. Nós temos visto muito as trocas de parceiros, como se isso fosse uma coisa normal. E é como é dito aqui, essa situação de troca energética acaba deixando sequelas. Concordo. Culpa, arrependimentos, e depois isto, mais para frente, vai causar os problemas psicológicos nas pessoas. Não só das mulheres, dos homens também. Por isso, da importância de nós, pais, orientarmos os nossos filhos e as nossas filhas. E todos os seus amigos que fazem parte daquela convivência, porque o exemplo de um acaba contaminando o outro. Quantas vezes a gente ouve os jovens falar, porque nessa noite eu beijei não sei quantas. E as meninas também, eles não têm a noção do que isso acarreta energeticamente em cada um. São as vibrações que estão ali naquele ambiente que faz com que haja problemas futuros psíquicos. É onde nós estamos tendo que bater na mesma tecla sempre. Ninguém aqui é puritano, ninguém aqui quer ser o dono da verdade, não é nesse sentido. É no sentido de conseguirmos orientar e auxiliar esses jovens, principalmente no sentido dessas trocas energéticas, o que acarreta para o perispírito desse jovem. Perfeito. Muito bem observado. Marilene, pode falar, por favor. A gente observa, né, dentro dessa colocação, tanto você quanto da Rosana, a necessidade, porque nos estudos que a gente tem visto, tem se falado muito, pessoas, por exemplo, que estão dentro da doutrina há 40, 50 anos, e falam assim, que estou na doutrina, estou frequentando a casa espírita. Nós estamos colocando a casa espírita, porque nós estamos nesse contexto, nos conscientizando das necessidades e responsabilidades com relação a esse fato que estamos tratando. Então, a gente observa
as colocações de muitos trabalhadores da casa espírita, colocando que está há 40, 50 anos, mas nunca foi tratado dentro das casas espíritas esse assunto. Então, a nossa responsabilidade, né, como tarefeiros, como trabalhadores, como condutores, dessa colocação que a Rosana fez, né, de conscientizar, principalmente porque hoje nós vemos como que está banalizado o sexo, né? Então, mas também está banalizado por falta de conhecimento, de entendimento, que se a gente for observar as questões inerentes do sexo e a sexualidade que Emmanuel vem trazendo, não só agora, porque em 1860 e alguma coisa, Kardec já falou disso lá na Revista Espírita. Então, é preciso mesmo que nós chamemos a responsabilidade de estar promovendo conhecimento a essas pessoas menos esclarecidas, que às vezes agem não mesmo porque sejam pessoas de uma índole ou de uma vendo a coisa banalmente, mas porque ignoram mesmo, né? Precisa de haver o conhecimento, a conscientização do que é o sexo, o que é a sexualidade, essas energias, para quê, como funciona, a responsabilidade sobre esse conhecimento, né? Então, a gente tem que ter essa contribuição, né? Eu falo por mim mesmo, porque a gente não tem preconceito, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, mas quando você vai estudar profundamente, você vê o quanto você não sabe nada. Né? Então, é importante estudar e procurar conhecer e ter a oportunidade de alguém nos ajudar nesse sentido. Né? Perfeito. Concordo, sem dúvida, Marilene. Precisamos realmente ter essa consciência. Infelizmente, os jovens são os mais prejudicados, justamente por não estar conectados, né, com o conhecimento da espiritualidade, né, da própria doutrina, né, espírita, o quanto isso pode custar caro, né, para a sua evolução e para todos, né, que infelizmente hoje usam o seu próprio corpo como instrumento e ferramenta, às vezes até de ganho monetário, de ganho de dinheiro, né? Quantas mulheres que, infelizmente, se submetem à exposição do corpo, se submetem a vender o próprio corpo para arrecadação, né, da sua própria fonte de renda, e acha que isso não tem mal algum, até porque pensam e acreditam que isso é um trabalho como qualquer outro, e, infelizmente, acaba arrecadando aí um preço alto para sua evolução. Infelizmente, é o que o próprio Emmanuel coloca aqui agora, o quanto impacta isso na nossa vida, e principalmente acumula aí para dívidas que deverão ser quitadas lá na frente. Dando sequência, justamente uma vez que esse casal, né, que se prontifica a ter um ato sexual, se acontece, né, a separação sem uma causa justa, é dada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção, de alma para alma. O parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que, muitas vezes, raia na delinquência. Tais resultados da imprudência é da invigilância e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira, partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Justamente o que a gente acabou de falar. Esse descontrole vai desencadear, sem dúvida, problemas no outro, podendo gerar, se o outro não estiver pronto para essa ruptura, poderá gerar realmente problemas e até descontrole, até pânico. E o que fez isso, o agressor, infelizmente, terá que colher dessa própria semente que ele mesmo plantou contra ele mesmo. Isso mostra o quanto que está custando caro as relações que, infelizmente, feitas, né, afetivamente, sem nenhum afeto, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de respeito. Dando sequência no texto,
Sabemos que a justiça humana comina punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente, um dia, que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina-se lhes instale uma consciência os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Emmanuel, nessa parte, deixa claro, isso nos anos 70, que, de uma maneira ou de outra, nós, os próprios seres humanos já incorporados, deveriam ter legisladores e leis que também enxergam isso como algo que não deve ser permitido. E olha que, por incrível que pareça, dos anos 70 para cá, a gente percebe que realmente muita coisa já mudou, principalmente nas separações. A gente percebe que hoje tem um pouco mais de respeito pela separação, onde o casal que uma vez, né, infelizmente, vai ocorrer uma separação, que ela seja de maneira legal e que a justiça, que os próprios seres humanos, né, estabeleceram, respeite ambos. Né? Porque antes, o que acontecia de abandono de mulheres grávidas, né, e era tão, infelizmente, era tão comum algumas décadas atrás, né, quantas mães solteiras, né, que não tinham auxílio né, dos seus parceiros, que infelizmente só procuraram nelas o sexo. Quantas mães que ficaram aí com filhos, tiveram que conduzir as vidas, né, de mais um filho, às vezes sem preparo psicológico para aquilo, e sem sequer ter a obrigação como lei. Né? Infelizmente, a lei tinha ainda essa falha na conduta. Hoje, graças a Deus, de uma maneira ou de outra, como o próprio Emmanuel deixou claro nesse texto, ele falou que provavelmente as legislações humanas, terrestres, né, já teria algo que identificasse como isso não fosse ser saudável e que teria leis que iriam amparar os dois, no caso de uma ruptura. E, por incrível que pareça, hoje a gente tem aí, as leis que obrigam, né, o auxílio no caso de filhos, quando você vê que mães, né, infelizmente, não têm seus filhos, acabam tendo que ter recurso aí do próprio pai, mesmo ele não querendo assumir o filho, mas ele tem a obrigação de manter a pensão, de dar afeto. Hoje tem muita mais legislação envolvida nisso. Então, assim, estamos evoluindo em passos muito lentos, mas, graças a Deus, já saímos de um ambiente muito mais hostil, muito mais ainda de abandono, igual era no passado. Infelizmente, temos muito ainda que evoluir, mas já demos um passo. Pelo menos o próprio Emmanuel viu que a legislação da Terra passaria por algumas mudanças e está acontecendo de maneira ainda moderada, mas está. Alguém queria fazer alguma colocação? Então vamos lá. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Exatamente o que Marilene comentou. O próprio Emmanuel deixou claro que ninguém vai escapar dessa lei tão importante na nossa evolução. E o que é mais bonito, que Emmanuel deixa claro, que a lei de causa e efeito, a gente só entende ela para o lado ruim, mas a gente esquece que ela também serve para o lado positivo. Ou seja, se houver respeito, se houver realmente sentimento, né, amor ao próximo, mesmo que aconteça uma ruptura, e essa pessoa, seja quem for do casal,
dê ao outro respeito, dignidade, até para acontecer a ruptura, ele também vai colher frutos dessa atitude nobre que ele teve. Então, a lei de causa e efeito, hoje, ela tem tanta... A gente só enxerga como chicote, né? Falhamos, o chicote vai vir. Errou aqui, você vai colher o fruto do erro lá. Mas também existe a colheita boa, também existe o retorno positivo, uma vez que isso aconteça de maneira saudável, uma vez que isso aconteça de maneira respeitosa. Certamente, também, essa pessoa terá os frutos colhidos dessa atitude nobre que ele conduziu. Vamos lá, dando sequência. Então, ao último tópico, reencarnados que estaremos sempre, nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos hauridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, aparente, que nunca lesaremos ao outro sem lesar a nós. Emmanuel, como diz aí, em 1970, depois de tanto tempo, a gente conseguir ver um texto tão real, tão atualizado, como se fosse escrito hoje, né? E a palavra mais importante que ele deixa no final, que para mim foi a que mais me marcou durante todo esse estudo, foi que não haverá cárcere aparente, o que a gente imagina, né, que é um cárcere visível e não é, mas através dessa penalogia desse cárcere, né, sem aparência, infelizmente aquele ou aquela que lesar o outro, infelizmente está lesando ele mesmo. Que a gente, infelizmente, precisa trabalhar essa questão de entender que, uma vez que a gente deixa sequelas, né, na vida de qualquer pessoa que passa pela nossa vida, a gente pode, infelizmente, acarretar para nós danos que a gente, infelizmente, não vai conseguir fugir. Nós não seremos isentos de pagar por essa penitência, né? Assim como Deus é justo, tudo é justo, e a gente sabe que Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Eu não tenho dúvidas de que até nesses atos, essas pessoas, infelizmente, que tomam essas atitudes, né? Assim como nós, infelizmente, até inconsciente, pode ter passado na vida de alguém, deixado algo de ruim, ou deixado alguma coisa no passado, mal resolvida, certamente a gente acabou lesando nós mesmos. Então, que Deus tenha piedade de nós e tenha realmente misericórdia de todas as nossas atitudes. Marilene? Oi. Essa lei de causa e efeito, você colocou muito bem, né, que o efeito não quer dizer que seja negativo só, né? Porque nós vamos colher na medida do que plantarmos. Vai plantar o bem, você vai colher o bem, né? Beleza. Está dando problema na comunicação, Marilene. Mas essa questão da lei de causa e efeito é tão séria, diz que aqui fala assim, é muito interessante isso aqui, ó. Até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos. Olha bem, mutilações e conflitos hauridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência. Olha que interessante isso e forte. Das nossas próprias manifestações. Aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência, né? Então, a gente tem que trocar esse miúdo para ver o quanto é sério isso e verdadeiro, né? E à medida que esses estudos vão continuando, porque desde o primeiro ao último capítulo, eles estão voltados para essa questão da sexualidade, do sexo, da lei de causa e efeito em todos os sentidos, né? Então, é realmente muito forte, muito verdadeiro. E é bom, né, que a gente
busque entender e passar para o outro as consequências reais, que, como falou o tempo todo, nós não sairemos de qualquer ato menos feliz ou feliz sem a consequência deles. Sem dúvida, Né? sem É dúvida. verdade. Perfeito, Marlene. Obrigado. Sem dúvida, foi de grande valia. Obrigado. E, Dani, te peço para que você faça suas considerações e, se você puder, tenha aquela oração tão bonita da qual eu gostaria que você pudesse conduzir ela diante do texto que já foi estudado. E se você quiser fazer alguma colocação, por favor, fique à vontade. Oi, gente, bom dia a todos, tudo bem? Fiquei caladinha porque, primeiramente, queria te parabenizar, você está conduzindo muito bem aí, viu? Tá de parabéns. E como a gente já tinha trocado algumas ideias, eu fiquei assim, com medo de falar, às vezes ele ainda ia falar e a gente conversou sobre, aí eu fiquei mais quietinha aqui. Mas eu trago hoje, que a gente até falou, vai ser tão legal finalizar, nem está finalizando ainda, falta 15 minutos. Uma poesia muito bacana, queria ler para vocês. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento do berçário do mundo, antes das minhas necessidades que te apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo, deixe-me renascer em qualquer parte. Entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também, tendo as mãos marcadas, como trazem as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, arrogante alegria e esperança, sem que nada fizeste. Imitava a terra o lavrador, a temer pedra, lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-os nos espaços e que atendendo a semelhante lei. Pusestes ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetueis as esperanças em que me agasalho, e estive entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueço em trabalho, e me lembre das mãos. Não me deixe tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja castigo contigo, onde estiveres. Uma rosa de paz, que eu seja alguém que sem nome, que seu vídeo no bem. E sem um dia, uma cruz de provas e de agravos. Reclamar minha tarefa e o coração. Não me largue, Senhor, ao susto. Aqui me leia. Ajude-me a entregar as próprias mãos aos escravos da incompreensão que me rodeia. Entre bênçãos e fé e preces de perdão, não consista que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me escalos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve-me, celeste amigo, aspiro estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste,
sempre contigo, nos plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazem as tuas. Maria Dolores, do livro Mãos Marcadas, de Chico Xavier. Que linda, né? Eu achei sensacional. Maravilhosa. Muito bacana. Eu, particularmente, eu fiquei bastante feliz de ver esse texto, porque o compromisso afetivo que Jesus teve conosco, exatamente, no qual ele nos convida a que a gente tome as mesmas decisões de compromisso afetivo com o próximo. Assim como ele teve conosco um compromisso de muita dedicação e de um amor incondicional, ele espera que nós tenhamos perante os outros um compromisso afetivo, onde a gente pode entregar nossa mão também para ser marcada, assim como a de Jesus, que teve as mãos marcadas por nós, por um compromisso afetivo por nós, que nós também tenhamos a possibilidade de colocar nossa mão para também ser cravado, infelizmente, sentindo a dor que, infelizmente, o mundo ainda pode nos colocar, mas em prol do outro, que a gente também tem as mãos marcadas, assim como Jesus também colocou a dele à nossa disposição. Marilene, fica à vontade. Não, desculpa, eu esqueci de tirar a mão, tá tudo certo. Tranquilo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Tivemos a presença da Nilda aí, acabou de chegar. Seja bem-vinda, Nilda. Então, pessoal, para finalizar, eu vou pedir que a Marilene faça, por gentileza, uma oração de encerramento. Por favor, Marilene, conduza, por gentileza. Pois não. Senhor Jesus, nosso divino amigo e mestre, irmão maior, como sempre, Senhor, vos agradecendo pelas bênçãos da oportunidade do estudo acerca dos seus ensinamentos, dessa doutrina abençoada, do seu evangelho como roteiro de vida para nós. E diante desse estudo, Senhor, vos pedimos que nos permita nos trabalharmos em prol de um crescimento maior no sentido do respeito para com o nosso próximo, do amor, do entendimento das suas necessidades e das nossas, nas nossas atitudes, Senhor Jesus, perante eles, para que possamos estar crescendo nessa caminhada compartilhada, trocando as nossas energias dentro deste respeito, dessa educação, desse comprometimento, que nós possamos, Senhor, estarmos cada vez mais conscientizados dessa necessidade, buscando seu amor, seu estímulo para com esse nosso compromisso conosco mesmo e com o próximo. Que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos buscando cada vez mais nos comprometermos na certeza da sua assistência e do seu amparo para com esses nossos compromissos, esses nossos propósitos. Portanto, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Acho que é pela primeira vez a gente está encerrando com 5 minutinhos ainda de crédito, aproximadamente 5 minutos. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, algum acréscimo? Quer falar, Dani? Eram os 5 minutos que o Murilo poderia dar uma força para a gente, mas ele não está, né? Está fazendo falta. Mas é importante. Eu acho que o mais importante foi que o texto ele é maravilhoso. Ele deixa uma discussão que não precisa ser encerrado aqui. Isso tem realmente como ser conversado, como a própria Marilene falou, nas casas, com os jovens, em escolas, famílias. Precisam ser discutidos essas questões de troca energéticas, de relacionamento com compromisso, e que, infelizmente, a sociedade ainda tem
uma visão libertadora de que eles têm realmente algo a ser, viver de forma desregrada, zero compromisso, dizem que é dono do próprio corpo, faz o que quiser dele, e esquece que é templo do Senhor. Nosso corpo é templo de Jesus, é templo, né, do Senhor. A gente não pode colocá-lo a qualquer situação, a qualquer circunstância, e ainda passar por cima de outras almas, de outros corpos que precisam também ser respeitados. É um tema que realmente não encerra aqui, certamente a gente tem muito para conversar. Eu acho que é muito bacana que esse estudo está ajudando a gente a tirar muitos conhecimentos para levar para dentro da nossa casa, que é o mais importante. Marilene, quer fazer um comentário? Não, é só mesmo completando o que você falou, que a nossa ideia, né, quando se fala ainda hoje, né, em pleno século que estamos, como que a nossa visão é tão estreita, né, com relação a sexo, e quando você fala em sexo, a nossa ideia vai diretamente para a morfologia, para a atração física, corpo, matéria, né? Então, como que a gente ainda está assim, tão engatinhando no sentido desses conhecimentos, né? E que bom que nunca é tarde, né? Embora está lá em 1800 alguma coisa começou esse assunto, mas que bom que nós já estamos, né, imbuídos de nos investirmos nesse conhecimento para nós e para o outro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu também tenho essa certeza de que esse tema ele ainda será, né? Eu tenho esperança que isso seja realmente algo que passe a fazer parte do convívio da sociedade, onde as pessoas realmente trabalhem em prol de ajudar a conscientizar os jovens, as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Eu mesmo sou suspeito para falar. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui agora gravando esse estudo e sendo, né, o próprio que estaria conduzindo o estudo justamente de um tema tão importante para o nosso desenvolvimento. Então, me sinto honrado. Isso vai ficar disponível na internet para que outros, né, e outras pessoas possam acessar. Hoje, o conteúdo da internet, infelizmente, muitos usam de maneira equivocada, mas tem muita coisa boa, tem muitos estudos, tem muitas comunidades espíritas colocando tantas informações. Essa apresentação mesmo que eu coloquei agora, ela nada mais é do que um vídeo do YouTube que eu achei, né, pesquisando, do ano 2012. Então, me chamou a atenção. No ano de 2012, já tinha alguém levantando uma bandeira para discutir isso na internet, colocando isso de forma disponível. Hoje, em 2024, olha aí, praticamente 12 anos depois, a gente, de novo, colocando isso na internet. Então, isso vai tomando proporções que a gente espera que, dentro de um pouco tempo, isso realmente atinja um número muito grande de pessoas, né? Tomara que essa informação, que esse conhecimento chegue a todos, no máximo de pessoas possíveis. Marilene, colocação? Oi, Carol. Só uma observaçãozinha, que a gente, como tem o privilégio, né? O privilégio de estar conhecendo isso dentro da doutrina, então é muito importante a gente também buscar despertar as pessoas para buscarem esse princípio. Por que eu estou falando isso? Porque a internet é um veículo fantástico e eu também sou macaca de internet, adoro mesmo e busco também. Mas é muito importante que a gente tenha uma base, porque também existem muitos descaminhos na internet por falta de uma base. Então, a gente vai pegando e assumindo como verdade tudo aquilo que a gente lê, sem saber distinguir o real, o verdadeiro, o que tem base concreta e correta. Então, a gente tem que estar buscando muitas opções de estudo para a gente fazer comparações e buscar fontes realmente de boa referência, né, para a gente poder estar assumindo essas verdades que ela traz para a gente. Sem dúvida. A gente fala isso porque a gente costuma ver, né,
assim, muita diversidade de conceitos e de entendimentos das pessoas que muitas vezes não procedem ou levam a um caminho muito menos feliz, né? Então, é bom a gente saber discernir mesmo, buscar alguém que possa nos estar ampliando aquele entendimento, fazendo as observações a respeito, né? Perfeito. Concordo e fico bastante satisfeito de saber que a gente está somando forças com essa possível corrente do bem, né? Assim como, infelizmente, ainda existe tanta gente que vende uma ideia de que o sexo é para fazer de forma desvairada, sem controle, sem nenhum tipo de respeito, a gente vem com a outra visão, colocando aí uma semente de um conhecimento espiritual, onde a gente pode realmente deixar claro para as pessoas de que isso não é uma coisa pessoal nossa, é mentoria dos nossos amigos espirituais, que dizem de que se a gente não tiver o respeito pelo corpo e pelo corpo do outro, pela a parte psíquica do outro, a gente, infelizmente, vai colher frutos desagradáveis dessa atitude. Com certeza. Algum comentário, gente? Rosane, fica à vontade. Vamos agradecer ao Ícaro pelo estudo, que foi muito bem conduzido. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todas as nossas pessoas queridas que estão participando e que irão participar. E vamos dar por encerrada a nossa manhã de estudo e que a gente continue sempre sendo exemplo e auxiliando. Um beijo para todos e que Deus o abençoe. Agradeço. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Agora é só parar a gravação. Perfeito. Estou fazendo agora.